que Deus está longe da gente, mas não é essa a verdade. Hoje de manhã você pode ter chegado assim meio, eu vou no culto hoje, mas eu estou com o meu coração meio triste, meio chateado. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho experimentado a presença de Deus em todos os dias e toda a maneira que o meu coração possa estar. Porque eu entendi que Deus não se apresenta ou não nos abençoa, ou não está perto de nós, ou não quer se manifestar na nossa vida por causa do nosso coração e dos nossos sentimentos. Ele está em nós, diga, Ele está em mim. Ele está em nós na pessoa do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que Ele jamais nos abandonará. Não importa como nós estamos, não importa se estamos chateados, se estamos bem, se temos dinheiro, se não temos dinheiro, Deus está dentro de nós e está em todo momento perto de nós. Apenas a consciência que temos que ter todo o tempo, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. A despeito de sentimento, Ele está aqui. Então diga para o seu irmão, Ele está aqui. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela Tua presença na nossa vida. Nós te louvamos porque o Senhor escolheu habitar dentro de pessoas como nós, Pai. Pequenas, cheias de defeitos, cheias de processos na vida, muitas vezes distante, mas o Teu Espírito não sai e nunca sairá de dentro de nós, porque é a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. E Ele prometeu, nunca, jamais te abandonarei. Por isso que a Tua palavra diz que o Senhor está interessado no aflito, no oprimido, no cansado, no desesperado. É essas pessoas que o Senhor está perto, porque os teus olhos procuram essas pessoas, e o Senhor também procura as pessoas, Senhor, que te buscam quando são achados pelo Senhor. Por isso nessa manhã, esse culto não é qualquer culto, essa hora não é qualquer hora. Assim como essa chuva está descendo, molha a terra e surgem novas plantas, a grama fica verde, os animais crescem porque uma chuva desce sobre elas. Então nessa manhã nós te pedimos a chuva do Senhor, a vida do Senhor, o Espírito do Senhor, as águas que curam, as águas que limpam, as águas que vêm sobre a nossa vida todo dia, à noite quando dormimos e de manhã quando acordamos, que é a Tua presença em nós. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Quando imaginei essa palavra, quando comecei a buscar, eu falei, esse povo crescido está querendo algo mais forte. De repente eu descobri que não há nada mais forte do que essa palavra que nós vamos pregar aqui. Há um novo mover, há um momento na nossa igreja, aonde sempre que você viu o profeta, eles estavam reconstruindo altares. E o momento da igreja é reconstruir altares, é voltar à oração. Nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus e deixamos de lado o reconstruir os altares. Então nessa reunião que nós estamos fazendo na sexta-feira à noite, que gostoso, nós estamos vendo aquela presença que eu tinha saudades. Não é que ela não estava, ela estava, mas as coisas começam a acontecer, e o Senhor sinaliza, esse é o foco. Então eu vou falar com vocês hoje a respeito de oração. Amém? Jesus, Ele tinha aqueles seus dias trabalhosos, Ele andava, aquela época não tinha nem o Uber, Ele tinha que andar tantos quilômetros, ir para trás e para frente, e Ele ficava cansado, e Ele curava, e os apóstolos percebiam que de noite o mestre sumia, porque muitas colocações nas escrituras, muitas passagens, diz que o Senhor subia aos montes da madrugada para orar. Jesus, isso que foi interessante, quando eu comecei a buscar, eu não ia ministrar sobre oração, mas eu vi que Jesus ensinou de duas maneiras. Jesus ensinou de uma maneira teórica, Ele explicou a oração, Ele deu detalhes da oração, mas ao mesmo tempo Ele explicou de maneira prática. Certo? Quando Ele vai falar da maneira teórica, fica até mais gostoso para aqueles que são recém-convertidos, para aqueles que estão andando com o Senhor,
Ele se entusiasma, o recém-convertido começa a orar, começa a clamar, e o Senhor vem. Mas nós temos que ver a parte teórica e a prática do Senhor Jesus. Na parte teórica, o Senhor falava, explicava. Por outro lado, o Senhor fazia aquilo que Ele explicava, e eles viam os resultados. Por exemplo, em Marcos 1:3, só alguns versículos aqui, diz que Jesus subiu ao monte para orar. Marcos 6:46, de novo, Jesus subiu ao monte para orar. Tem várias passagens. E depois, Lucas 6:12, diz que antes de tomar uma decisão séria para o ministério, o Senhor passou a noite no monte orando. Então o Senhor está nos mostrando uma parte prática. Então nós vamos ver, aqui é uma situação engraçada. Os discípulos estavam andando, atravessando o mar da Galileia, 12 homens fortes, escolhidos por Deus, e de repente eles estão tranquilos andando, escuro, e eles veem alguém andando sobre as águas. E o que eu queria chamar a atenção nesse versículo é que alguém que andava com Jesus, de repente, diz aqui, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Mas mesmo andando com Jesus, que fosse um fantasma, eles iriam expulsá-lo? A gente imagina. E diz aqui, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Agora você imagina, os 12 líderes do Senhor Jesus na barca, o griteiro que fizeram. A Bíblia registrou que eles gritaram. Mas sabe, 3 versículos antes, Jesus tinha dito para eles assim: vocês vão, atravessem, eu vou depois, eu vou ficar despedindo as pessoas e já alcanço vocês. Só que a Bíblia diz que quando ele despediu as pessoas, ele subiu no monte para orar. Então, por isso ele chegou depois. Mas ele propiciou uma experiência para Pedro que Pedro nunca teve e eu também nunca tive. Pedro andou sobre as águas, mesmo tendo gritado de medo, mesmo tendo sentido aquela insegurança. De repente, quando ele percebeu a seriedade que o Senhor falou, vem, ele não hesitou e botou o pé na água. Quando ele tomou consciência racional do que ele tinha feito, ele afundou, mas o Jesus o tomou. Porém, ele pôs o pé na água. Então eu queria dizer para você, não importa como você está em relação à palavra de Deus, em relação à sua vida, não importa como você está, não se sinta diminuído, mas eu me assustei com um fantasma, mas eu entrei, não importa, se o Senhor te disser, põe o pé na água, quer fazer coisas loucas para a minha mente. Eu fiz tanta coisa louca na minha mente já, tantas coisas loucas dessa cidade mesmo, coisas absurdas. O dia que eu larguei o hospital, gente, colegas vieram, mas Eliseu, você está maluco, você gosta de Bíblia, você perdeu a dignidade, agora... E foi muito difícil para mim. Mas eu quero dizer para vocês que depois de 12, 13 anos feito isso, é tão gostoso testemunhar. Então não tenha medo a situação que você está. Se você perceber que o Senhor diz, põe o pé na água, pelo menos entenda que Ele está olhando para você. Ele não tirou os olhos de você. Ele conhece as suas angústias, seus medos. Ele conhece as tuas como é que eu vou dizer? Tuas fraquezas. Senhor está em você, esperando a sua postura. Agora você que tem filhos, eu vejo essas crianças. Sabe o que é? É que nós ensinamos nossas crianças, vocês têm que orar e vocês têm que ler a Bíblia. Mas eles precisam ver a prática. Vocês estão com as criancinhas aí? Comece a ensinar aula prática já para eles. É preciso que em determinados momentos a tua esposa diga para eles: filhos, agora não façam barulho. Papai está orando, papai está com Deus. É preciso que em determinados momentos eles entrem no quarto e quando ele chega no quarto, você está de joelhos ali na palavra e vê eles, mas nem dá bola. Pai. Filho, deixa o papai orar, depois o papai é todo teu. Eles precisam ver que nós vivemos o que nós cremos. Senão, quem está manco hoje em dia,
chega na faculdade, essas filosofias, essas coisas absurdas que são somadas na cabeça da criança, desde a infância, historinha boba ali de fantasma, de ET, de não sei o que, superpoder, é bobagemzinha, não tem nada malicioso, mas está sendo semeado algo, que se elas não tiverem uma firmeza na prática, só teoria, só vem o pai crendo, mas não vê o pai exercitando, cuidado. Jesus teve esse cuidado, amém? Teve esse cuidado. Então vamos ver Jesus ensinando agora na teoria, e depois vamos juntar a prática de novo. Mateus 6, do versículo 5 em diante, se você quiser procurar. Mas durante a palavra você vai ver que nós vamos para a teoria e para a prática do Senhor Jesus. Então agora na teoria, e eu vou falar para vocês algumas orações que realmente eu aprendi a amar. Uma dessas é: Jesus, ensina-nos a orar. A gente às vezes passa tempo tanto sem orar, que muito menos você vai dizer: Jesus, ensina-nos a orar. Eu queria que você ficasse com essa oração na sua cabeça. Eu vou lembrar algumas frases assim para você guardar, tá? Então, Mateus 6, a pessoa pede: ensina-nos a orar, eles pedem, os discípulos. Aí Jesus começa a falar. Primeiro ele diz: não façam como os hipócritas, que oram de pé para serem vistos, para tomar posições. Olhem para mim. Quando eu levanto aqui a voz e começo: amém, se o Espírito me traz. Mas se eu estou com a sensação de que as pessoas estão vendo como Deus age, eu estou fazendo as coisas para ser visto? Às vezes nem é para ser visto, às vezes é para que eu mesmo me convença, eu sou alguém espiritual. Então é preciso discernimento, é preciso comunhão com Deus, é preciso comunhão. Mas pastor, então Jesus diz que não é para orar em público? Calma, nós vamos ver. Mas o que o Senhor diz é: ore, ore, com a consciência de que, mesmo que seja em línguas, com a consciência de que você está falando com o papai, amém? Se pegar essa, é isso. Quando você vai orar, a única finalidade tem que ser: o pai está aqui, eu quero falar com ele. Se ele te leva, é um problema teu com ele. Mas você está consciente de que você está fazendo com ele e para ele. Bem claro isso? Podemos ir adiante um pouquinho mais? Oração é muito interessante de ministrar. A outra coisa que Jesus diz, quando ele começa a ensinar: feche no teu quarto e ore, fale com ele, que teu pai que está em secreto, ele te ouvirá. Ele conhece o que você está precisando, ele te ouvirá. Espera aí, não é para mim orar para que os outros vejam e então eu não posso orar em comunidade, não posso levantar minha voz e orar na igreja? Pelo contrário, já nós vamos ver isso nas Escrituras. Mas agora eu quero que você compreenda uma coisa: o Senhor está preocupado que nós tenhamos uma direção de intimidade com Ele. Diga comigo: oração é um momento particular, eu e Deus. Pode ser que seja alto, seja baixo, você deve estar orando quando você está trabalhando, você deve estar orando quando você está no seu escritório, porque quando você está com a consciência da presença de Deus, você o percebe de todas as maneiras. De todas as maneiras você o percebe. Eu contei outro dia que nós estávamos de férias, e levantei cedo, e fiquei olhando e os corvos brincando num telhado abaixo do hotel, nós estávamos no 12º andar, brincando, de repente eu vi os corvos acasalando lá, eu falei: isso eu nunca tinha visto, corvo com a corva. Daí de repente eu me liguei em algo: eles vivem de carniça, mas eles não podem matar ninguém. Eu falei: Deus, entendi esse diabo safado. Ele vive destruindo aqueles que se afastam de ti, aqueles que de repente tornam-se o senhor deles próprios. Esses o inimigo devora. Mas ele não pode nos matar, ele não pode roubar a nossa fé, ele não pode diminuir a nossa compreensão dele. Você se alegra com isso? Diga amém.
O que você tem de Deus é teu, Ele não pode roubar. Por que as coisas às vezes acontecem assim? Porque nós esfriamos e, como Adão e Eva, nós vamos nos enchendo de coisa e pensamos, puxa, mas será que esse Deus é tão real? Será que eu vou entregar essa área da minha vida para Ele? Isso é muito complicado. Será? Entregue para Ele e está guardado. Amém? E daí Jesus continua ensinando a orar e Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. Ele diz que é uma conversa, você e Deus. Quando eu estava no seminário, estudando para padre, sei a missa em latim, Deus Dominus Tecum, Kyrieleis e tal, os padres nos contavam algumas histórias engraçadas. Eles diziam assim: então a gente pediu para um coroinha, se você rezar o Pai Nosso sem se distrair, nós vamos te dar um cavalo. E ele se ajoelhou e começou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade na terra como no céu. Mas é um cavalo novo, né? Não é um cavalo velho daqueles lá. Morreu, né? Mas a verdade é que eu estou falando com o meu Deus. Essa consciência, você já vai perceber que Ele está te ouvindo. Pai nosso que estás no céu, se declare filho. Quem um dia aqui fez uma declaração: Senhor, eu não consigo salvação, é impossível, nem por ser bom, nem por ajudar, eu não consigo, mas eu tenho porque o Senhor me deu de graça na cruz, eu aceito. Quem fez isso compreendeu que Ele é nosso Senhor e que Ele é dono da minha vida. Se você fez isso e entregou para Ele o teu andar, tua decisão, tua vida, não tenha outra linguagem para começar a orar: Papai, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Pai nosso que estás no céu, glorifique, o santificado seja o Teu nome. Declare que você quer o reino dEle, mas quando você está declarando, olhe bem, venha a nós o vosso reino, você está dizendo: sim, venha o Teu reino sobre essa terra, venha, que a gente está vendo começarem os juízos de Deus que estão descritos em todos os profetas. Venha, Senhor, venha o Teu reino. Mas, querido, saiba que é uma oração pessoal. Isso é o difícil. Olha, eu queria dar esses macetes, eu vou até postar essa coisa aqui, porque é simples de oração, mas são coisas sérias. O que o Senhor está nos insinuando, amém, e toda a igreja vai gritar: venha, Senhor Jesus, Maranata, venha. Mas eu estou dizendo que venha a mim o Teu reino, a mim o Teu reino. E a Bíblia diz então que eu não vou tomar essa ou aquela atitude, porque isso é o melhor, eu fiz os cálculos, isso é o melhor. Não vai ser por dinheiro, mas porque eu estou entendendo que Ele é o meu Deus e eu entrego o meu caminho. Venha a mim o Teu reino. Amém? Agora veja adiante, ele diz assim: seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. Também fala comigo, porque ele está citando o que ele ia dizer. Quando ele estava ali no Getsêmani, e ele estava ali, mas ele estava sabendo aonde ele ia. Ele tinha visto Judas, seu amigo querido, o trair. Ele o amava. O Senhor ama o pecador, senão Ele não teria me salvado. Mas não é o amor de Deus que te salva, é como você reage ao amor de Deus. Preste atenção nesse detalhe. O amor de Deus é por todos. Agora, se você reage com indiferença, você não quer, Agora, quando você reage ao amor de Deus, você tem a salvação, você tem a edificação, você tem tudo, amém? Então, Jesus está mostrando aqui: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade e não a minha. Sabe, estudando isso, o que veio claro na minha mente: será que Jesus tremeu na base? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Veio muito claro. O que ele disse, o que ele quis dizer: Pai, se for possível salvar a humanidade sem esse sacrifício, compreende? Não havia outra maneira para nós, mas faça, se não for possível salvar o homem sem esse sacrifício, Pai, faça a Tua vontade. Eu estou aqui, meus pulsos são fortes, vão aguentar aqueles cravos, vamos lá. Essa é a oração. E aí Jesus está ensinando e diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irmãos, tudo tem um significado
além, quando você começa a perscrutar a Bíblia, não é quando você lê por devocional. Eu faço devocional todo dia, glória a Deus, tem que fazer mesmo. Mas quando você começa a ter sede de perscrutar, se não se conformar com alguma coisa que não está clara, Senhor, você vai, de repente a Bíblia te manda para outro lugar, manda para o profeta, tem tanta história assim. Então ele está dizendo, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem é o pão? Quem que disse eu sou o pão da vida? Jesus. Ele está se oferecendo para nós, o pão nosso de cada dia. Jesus, seja o meu pão, venha te manifestar, venha me sustentar, venha matar a minha sede, venha matar a minha fome. Então você está entendendo, pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí vem uma lâmina, essa lâmina define quem vive e quem morre. Olha que coisa louca que a gente reza, que a gente fala, diz assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão é maravilhoso, ele liberta, ele une pessoas, mas aqui ele está dizendo, perdoa assim como eu perdoo os outros. Nós já vimos aqui que o perdão, 2, 3 cultos atrás, é como a respiração, quem não respirar morre. E a Bíblia diz que se eu não perdoar, vai ser feita a mesma justiça para mim. Mas o cara não teve arrependimento. Não é você julgando o arrependimento do outro. 7 vezes num dia, Jesus disse para Pedro, se o cara te ofender 7 vezes num dia, e vier para você e disser me arrependi, Pedro, olhe se ele se arrependeu mesmo. Não, Jesus disse, perdoa-o 7 vezes num dia. Então, nós estamos vivos, e muitos de vocês estão aqui, porque um dia a Clotilde entendeu isso de maneira poderosa, concorda, amor? Poderosa. Quando ela descobriu a minha segunda vida, quando ela descobriu o médicozinho recém-formado, que traía ela com qualquer mulher, enfermeira, ela, com amigas, de repente ela fez o que qualquer mulher de honra fazia, pegou o seu filho que estava nascendo e ia embora. O filho começou a nascer, eu era o médico mais próximo dela, fui atender, quase me morrem os dois, levei para outro hospital correndo. Então alguém começou a falar da Bíblia, e ela que nunca tinha visto a Bíblia, que achava que era uma coisa de crente, de repente ela começou a entender, e de repente o Senhor abriu na mente dela, ele já estragou a minha vida, se eu não perdoá-lo, está escrito aqui, eu vou ser perdoado. Mas e se ele não se arrepender, se ele fizer de novo, ela deu aquele passo na água que Pedro deu, ela pôs o pé, ela fez a vontade do Senhor, e ela me perdoou. Foi um soco no estômago, foi uma coisa que mudou a minha vida. Hoje nós estamos pregando a palavra, temos nossos filhos envolvidos com a palavra, temos muitos filhos espirituais nessa cidade. Por quê? O perdão. Então, se há algo na sua vida que você não está conseguindo perdoar, leve isso para diante de Deus, diz, Senhor, eu sei que isso é uma lâmina, se eu não perdoar, eu não serei perdoado, se eu não sou perdoado, não tenho eternidade. Não dá para rezar, se recitar só uma oração dessas. Você tem que falar palavra por palavra, não precisa nem usar as que estão aqui. Aí ele diz, livra-nos do mal, peça proteção, livra-nos do mal, amém. João Barbosa, se estivesse aqui, ele ia dizer, tem que orar ao Pai Nosso mesmo com calma, porque tinha uma criança que não dormia de noite, ela conhecia o Batman, o Man, e ela não dormia porque, mãe, eu tenho medo do Malamém. Isso que Malamém? Toda vez a senhora ora, livra-nos do Malamém. Não é para recitar essa oração, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos das angústias, eu sei que eu as tenho. Vamos mais adiante um pouquinho. Como é que nós vamos fechar isso? Tem muito mais coisa, mas nós vamos fechar, porque você vai fazer um tempo de oração comigo aqui, pela sua vida, para glorificar a Deus. Preste atenção, se você vai a Daniel 6, gente, por favor, nós temos que conhecer Daniel, temos que conhecer Abacuque, não só ler, mas você vai a Daniel capítulo 6, e ele se tornou um cara maravilhoso diante do rei, e o rei reuniu, parece que 120 sápatras, que ele chama às vezes sápatras de prefeitos, e colocou sobre regiões, e colocou 3 homens para supervisionar, um desses era Daniel. Daniel se sobressaiu muito, então diz aqui que os demais ficaram muito enciumados e não conseguiam matar Daniel. Então algum deles disse assim,
Nós, no 6:5, não acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu próprio Deus. Entenderam? Ele estava andando no Senhor. A gente não consegue tocá-lo, é preciso que ele quebre alguma coisa da lei do Deus dele para ficar disponível para nós. E o que eles fizeram? Você vai ver no seguinte: eles reuniram e chegaram para o rei Dario e disseram com toda a cerimônia. Aliás, Judas diz 5 versículos de Enoque, e o último deles é assim: aqueles que agradam as pessoas para conseguir vantagens próprias. Então eles foram agradar o rei Dario para conseguir vantagens próprias. E chegaram para o rei Dario e disseram assim: vive eternamente, ó rei Dario. E o senhor é maravilhoso, né? Vamos fazer o espaço de 30 dias. Eles sabiam que Daniel não suportaria 30 dias sem adorar o seu Deus. Eles não pediram: vamos fazer uma lei para sempre. Vamos fazer uma lei por 30 dias. Que qualquer homem que em 30 dias fizer petição a qualquer Deus, ou petição a qualquer homem que não seja ti, Senhor, esse seja lançado nas covas dos leões. Eles sabiam. E é isso que o diabo quer fazer conosco. Eles quiseram cortar o gancho que segurava Daniel, o gancho que era a segurança de Daniel. Eles quiseram cortar o tempo de oração de Daniel. E aí diz que Daniel olhou, viu que tinha sido aprovada aquela lei e não tomou conhecimento. Foi no mesmo lugar que ele orava, numa janela aberta, voltada para Jerusalém. Imagina a saudade que esse cara devia ter de Jerusalém. E ali 3 vezes por dia ele se orava. E não deu outra, já nos primeiros dias: rei, a palavra de rei é a palavra de rei. O Senhor assinou, o Daniel estava orando, ele é testemunha. Daniel se dobrou diante ao Deus dele. O rei praticamente chorou, mas disse: Daniel, não tem saída, eu tenho que cumprir. E Daniel ficou exposto aos leões. Por quê? Porque o inimigo conseguiu quebrar o arco, o gancho que o prendia em Deus. Ah, mas Deus salvou ele. Amém. Deus foi lá, fechou a boca dos leões e salvou. Mas ficou registrado: se o inimigo conseguir quebrar a tua oração sincera, sozinha com o teu Deus, você fica exposto. Mas eu sou um crentaço, eu dizimo, eu não perco, eu toco no louvor, eu evangelizo, Senhor, queremos uma chácara, Deus nos deu. Senhor, queremos um terreno, Deus nos deu. Senhor, queremos um lugar, Deus nos deu. Nós éramos 50 pessoas, Ele nos deu tudo isso. Senhor, e relaxei no orar. E hoje eu e a Clotilde fazemos listas de coisas que saíram do plano de Deus quando o inimigo conseguiu enfraquecer. Então eu quero dizer para você: hoje nada enfraquece o nosso tempo de oração. Ontem eu tinha um monte de coisa para fazer, nós ficamos sentados, eu e a Clotilde, orando e chorando na presença do Senhor, orando por vocês, orando pela igreja, orando que pessoas sejam restauradas, orando que Deus, o Senhor nos prometeu para esta cidade. E eu sei que o altar está voltando e o fogo está voltando para esta cidade, amém? E porque isso não é meu, isso começou a acontecer no coração do Juliano, e ele que começou a fazer esses cultos assim, ele que começou à noite, e daí aquilo foi alimentado, de repente clareou na minha mente. Então eu queria dizer para você, querido, tem mais aqui, mas hoje já chega. Hoje já chega. Se você quiser, manda lá no WhatsApp, eu te mando a cópia aqui, a letra é bem grande, por isso dá 10 páginas. Mas eu digo para você, é o gancho. E vou dizer mais 2 orações que eu amo nas Escrituras. Os apóstolos um dia pediram para o Senhor Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Glória a Deus, já falei. Um dia eles pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu queria que você começasse a orar assim. Você se humilha: mas eu sou um cara que tenho fé, eu creio, eu não tenho nada, eu venço tudo porque eu tenho um Deus que me guarda. Relaxa, meu irmão. Não comece a olhar para a sua armadura pessoal. Olhe para a armadura de Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Eu preciso de Ti. E Senhor, aumenta a nossa fé. Houve um pai
que trouxe o filho endemoniado. Eu tenho todas as passagens aqui, mas eu quero que a gente faça um tempo agora gostoso aqui. Então você guarda isso. Um pai que levou um filho doente, endemoniado lá para Jesus. E colocou na frente de Jesus. E daí ele disse: Jesus, se tu podes, cura-o. Jesus deixou o filho de lado, porque era mais importante curar o pai. E falou: se tu podes, eu te digo, tudo pode aquele que tem fé. Aí o cara disse: sim, Jesus, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Querido, não meça a sua fé. Você pode ter conseguido grandes coisas diante de Deus. Hoje mesmo você está exposto. As coisas sim vão dar certo na sua vida. Não é porque a sua fé é grande, é porque você está dizendo: Jesus, é em ti que eu deposito. Amém? Então essa oração: Senhor, aumenta a minha fé, junto com a oração: Senhor, ensina-nos a orar. E a outra é a adoração. Agora, nós vamos fazer um tempo junto, desse terceiro tipo de oração. Nós vamos terminar esse culto praticando, orando. Vamos orar. Queridos, você entendeu bem esses tópicos simples. Eu procurei fazer a coisa da maneira mais simples. Vamos ficar de pé então. Ele está aqui. Ele te ama. Ele é o pão de cada dia. Ele é o seu Pai. Você entregou a sua vida: Pai, faça-se a tua vontade. Você está nesse momento sondando o seu coração, aquele que me passou para trás, aquele que mentiu, aquele que... e você está perdoando. Então você está pronto para adorar. Então Ele vem, e só está acontecendo isso no seu coração porque Ele está aqui. Ele está aqui. Então feche seus olhos agora e veja Ele em nome de Jesus. E veja o Senhor a ti. Ele te ama, Ele te quer. Nada, nem um fio de cabelo cai da sua cabeça se Ele não permitir. Então, Senhor, Pai, estamos aqui nessa manhã, papai. Vamos adorá-lo.